Então galera, voltando, parece que travou aqui, deu um probleminha, sem problema, já retornamos. Vamos continuar. Estava falando de corrente elétrica, né, que são o que é basicamente utilizado para converter a energia é a corrente elétrica. Então a tensão elétrica ela é usada basicamente para fazer esse elétron circular. Então a corrente elétrica se obtém, né, a partir dessa tensão elétrica que é implicada em algum condutor, tá? E conforme essa corrente elétrica ela vai passando pelos condutores, né, ela sofre uma interferência. Essa interferência é devido à resistência que esses materiais oferecem, tá? À passagem da corrente elétrica. Então a resistência basicamente a resistência elétrica ela é a oposição da passagem da corrente elétrica através de um condutor. Então ela é medida ela é dada em ohm, né? E o símbolo é o ômega. Tá? E a gente consegue medir com o ohmímetro os valores de resistência. A pele, nossa pele, né? A pele do nosso corpo, ela apresenta aí, quando a gente estiver seco, né? Lógico que varia da onde a gente está medindo, mas geralmente aí na palma da mão ela tem em torno aí de 10.000 ohms, tá? Quando a gente está com a pele seca. Então a gente também tem uma resistência à passagem de corrente elétrica. Tá? Então é por isso que quando a gente está descalço, né? Se a gente for medir a diferença potencial para um condutor energizado, essa diferença potencial vai ser maior. Consequentemente, maior potencial, né, maior corrente. Então, maior corrente eu vou sofrer, maior choque, né? Então, por isso que a gente sempre, quando a gente precisa trabalhar com eletricidade, né, a gente tem que estar provido com a vestimenta adequada, né? Um sapato fechado, principalmente se for uma região, um lugar úmido, tem que ter um sapato bem fechado, uma botina, né, com uma boa isolação. Então, nosso corpo ele tem uma certa resistência, porém, quando a gente está falando de uma tensão muito elevada, né, quando a gente estiver falando de uma baixa tensão, que ela é baixa tensão, ela já é uma tensão que vai consequentemente, né, causar um grave acidente, né, um grave dano físico a qualquer ser humano, ok? Então, devido a essa resistência que a gente tem, né, o que a gente pode pegar em 12 volts, 20 volts, né, sem que a gente tenha essa sensação aí de corrente elétrica e choque elétrico. Isso devido à nossa mão, ok? Um exemplo disso básico, né, às vezes no chuveiro, né, o pessoal às vezes tem um chuveiro em casa, uma torneira elétrica, e na hora de tomar banho lá, às vezes sente um choquezinho ali, né, no registro. Isso é devido ao que? É uma fuga de corrente que vem da resistência do chuveiro. Certas pessoas sentem isso, né, justamente porque o chuveiro não está com o aterramento adequado, ou não existe esse aterramento, né? Isso é um quesito que é estipulado na norma NBR 5410, né, que é uma outra norma. Essa é a bíblia do eletricista, né? E a gente sabe que tem certos lugares que não tem o aterramento, né? Então essa corrente de fuga aí, ela acaba dando choque, né? Principalmente se a gente tiver com um dedo um pouquinho machucado, né? Alguma feridinha, podendo aí, né, se tiver uma fuga maior, causar um dano, um acidente muito mais grave. Então a gente tem que ficar atento a essa questão aí da corrente, né? Principalmente nos chuveiros e equipamentos que estão dentro aí de áreas molhadas, né? Ok? Então, falando da corrente de fuga, né? Então é um fluxo de corrente anormal, ou seja, é uma corrente indesejada, né? Essa corrente ela não era para estar ali, mas ela está ali. Então é uma corrente que a gente
possivelmente essa é a corrente que a maioria das pessoas acabam tomando choque, porque está tudo funcionando certinho, né? Nesse exato momento não está mais funcionando, né? Está dando uma fuga. Por quê? Porque quebrou um fio, porque às vezes teve um cachorrinho lá que roeu alguma coisa, um rato, ou às vezes até por desgaste mesmo, por tempo de uso. Enfim, essa corrente aí, ela é prejudicial, e essa corrente de fuga aqui, a gente pode evitar ela, né? A gente pode conseguir monitorar ela através de um dispositivo residual, um DR, e também através do nosso fio terra, ok? Então, com o fio terra, essa corrente residual, ela é aterrada, né? Então, a maior parte da corrente, ela vai para o terra, e a corrente, como qualquer outra coisa na natureza, ela prefere o caminho mais fácil. Então pense o seguinte: se o seu corpo for o caminho mais fácil para a corrente elétrica ir para o solo, ir para o terra, por que o terra? Porque o terra é o equilíbrio. A terra, ela absorve tanto carga positiva quanto carga negativa. Ela oferece carga para equilibrar a carga, e também ela pega essa carga para ela. Então a terra é um grande elemento e ela consegue fazer isso. Porém, essa corrente elétrica, se ela tiver um caminho mais fácil para ela ir, ela não vai passar pelo corpo humano, né? Porque o corpo humano apresenta uma certa dificuldade. E se ela tiver um caminho fácil, ela vai por esse caminho. Tá? Esse caminho fácil a gente chama de fio terra, ok? Um outro elemento aí que pode estar causando acidentes, né? É a sobrecarga. A sobrecarga de um condutor, principalmente, né? E a sobrecarga de um condutor, ela é dada quando esse condutor está consumindo uma corrente superior àquela que ele foi projetado. Até coloquei um disjuntor aqui. Então, se eu tenho um disjuntor, né, se o meu circuito foi projetado corretamente, o meu disjuntor vai fazer o papel dele, vai desarmar em caso de sobrecarga, e tudo certo. Elimina a sobrecarga, ligo o meu disjuntor, tudo volta a funcionar. Tá? Então, quando a gente consegue ter um disjuntor que está desarmando, algumas pessoas pensam: o meu disjuntor está com problema. O meu chuveiro, quando eu ligo lá com o forninho, cai o disjuntor lá em casa, tem que trocar o disjuntor. Não é bem assim. O disjuntor, ele está fazendo isso porque ele está funcionando. Não adianta você trocar o disjuntor se você não aumentar, a bitola, a seção do fio condutor. Por quê? O fio vai esquentar, vai derreter, vai provocar um curto-circuito, e aí o acidente está feito, ok? Então, uma das principais causas aí de curtos-circuitos é a sobrecarga aliada ao mau funcionamento de condutores, de circuitos e de circuitos de proteção, ok? Então, uma coisa vai se aliando à outra, onde que causa aí o acidente. Como eu já havia comentado antes, o curto-circuito, ela é o que? Ela é literalmente, desvio da corrente diretamente para o terra. Então, se a corrente puder fazer esse caminho aí, eu falei para vocês antes, a corrente, ela procura o caminho mais rápido para chegar no terra. E um curto-circuito, por incrível que pareça, é o jeito mais rápido dela fazer isso. Tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho um curto-circuito, a temperatura se eleva muito rapidamente, meus condutores se aquecem rapidamente, isso gera uma faísca, basicamente, e isso gera incêndios. Tá? Incêndios, queimaduras, entre outros. Tá? Então, temos que ficar atentos aí na bancada também, quando a gente estiver trabalhando com a placa eletrônica. Estamos trabalhando com fontes chaveadas. A gente sabe que tem áreas ali com tensões elevadas. Então, temos que cuidar ali na bancada para não deixar nenhum resíduo, um parafuso solto, Embaixo, onde a gente for apoiar na mesa a nossa placa, cuidar para não tiver sujeira.
restos de solda, tá? Pedacinhos de estanho. Isso tudo ali, quando a gente for ligar a placa para a gente testar, pode ser que cause um curto-circuito, né? E esse curto-circuito pode estar provocando aí algum risco para vocês, né, para o usuário que estiver por perto também. Tá? Curto-circuito, basicamente a gente tem que tentar evitar na bancada, né, deixando ela organizada, tá? E estipulando ali, né, técnicas ali, medindo a entrada, né, para ver se já não está em curto a placa, né, se for o caso de uma manutenção, para que não ocorra aí nenhum problema geral. Tá? Para isso, a gente na bancada a gente também pode estar se utilizando, né, deve se utilizar de óculos, né, de proteção, né, bota um óculosinho, para se der algum problema ali, não houver nenhuma partícula indo na sua direção, né, principalmente nos olhos, ok? Já entenderam um pouquinho o que é a corrente elétrica, né, as grandezas que estão envolvidas? Segurança, né? Então, o que é a segurança? É tudo aquilo que você pode fazer, né, para prevenir acidentes. Basicamente é isso, né? Eu trabalhar com segurança é isso aí. Tudo aquilo que eu possa fazer para mim conseguir executar um trabalho, né, deixar esse trabalho finalizado de uma maneira segura, tá? Prevenindo qualquer risco de acidente, né, qualquer risco de uma não conformidade que possa estar gerando aí resultados, né, indesejados, né? Certo? Que tipo de resultado indesejado? Nosso famoso choque elétrico, né? Queima de equipamento, então e pior de tudo, né? Perda de vidas, ok? Então a gente trabalha aí numa área que é considerada a segunda mais perigosa, né? A primeira área considerada mais perigosa é o pessoal que trabalha desarmando bomba. A segunda é o pessoal que trabalha com a área de elétrica, né? Então, pense só, né? Rank 2. Atos inseguros. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. O que são os atos inseguros, pessoal? Basicamente é uma bomba relógio. Eu sempre faço isso sem proteção. Eu faço isso aqui, não estou cumprindo a norma de segurança, eu sei, mas nunca causou nada, sempre eu mexo com essa plaquinha assim ligada, para testar o choque lá, eu vou lá e boto a mão lá no fio para ver se tem choque, eu não vou pegar o multímetro, né? Então, ato inseguro é tudo aquilo que você faz sabendo que não pode, né? Então, ó, o cara dentro do posto de combustível, né? Acende o cigarro lá no meio dos bujão de gás lá, né? Eita, nós. Sempre tem, né? E então, assim, ó, tudo que que você fizer, que você tem consciência que isso aí pode estar dando problema, né? Mas você faz igual, né? Isso é considerado um ato inseguro. Então, você pode negar ou fazer um serviço por insegurança? Deve. Então, se, por exemplo, tô lá na minha empresa, o patrão mandou subir lá no último andar, né? Pega a escada lá, sobe lá em cima, sem cinto, né? Sem cinto, sem proteção, sem isolar a área. Isso é uma condição insegura. Aí já é o ambiente que não está favorecendo. E a gente sabe que vocês são amparados por lei, né? Vocês podem questionar e devem questionar a segurança de vocês. Tá? Isso aí, estou falando dentro de empresas, né? A maioria das empresas segue rigorosamente essas normas, né? Pelo menos deveriam seguir. Uma vez que um acidente dentro de uma empresa é sempre muito prejudicial financeiramente para essa empresa. Eu não estou falando
o que é o acidente para quem sofreu o acidente, porque isso geralmente o custo é a vida, né? Então é importante que entenda que geralmente o dinheiro vai para a família quando vem, né? Principalmente com acidentes com áreas elétricas. Então é muito importante que a gente tenha consciência do que a gente está fazendo. Tá? Trabalhe com seriedade, entenda que a nossa vida é uma só. Tá? Ok? Precisamos entender isso aqui. Então aqui tem um exemplo, né, de atos inseguros. Né? Então, aqui a gente tem o nosso amigo aqui, né, foi fazer um servicinho lá em cima do poste. Como vocês percebem, né, tá com o EPI, né, olha só o EPI aqui, né, cinto de segurança, né, luva, não tem nenhum adorno pessoal, né, o relógio dele lá, né, tá tudo de acordo, né. Aqui ele tem o cara ali que vai apagar um incêndio, né, um transformador com um balde, né, espera-se que não tenha água ali dentro, né, senão já foi, né, então um ato inseguro, né, ou por falta de conhecimento também, né. Então, na falta de conhecimento, às vezes é melhor deixar pegar fogo lá. Ah, tá pegando fogo na parte elétrica, né? Você não sabe como agir, né? Melhor deixar quieto. Tá? Ok? Então, como que a gente apaga fogo no elétrico, né? CO2, né? Lá no próprio extintor, né? Tá escrito lá, né? Para que ele serve, ok? Aqui, né? Também, né? Provavelmente essa rede elétrica aqui tá desligada, né? Não tem como esse cara tá fazendo isso com isso aí ligado. Porém, não tem nada de segurança nisso aí, né? Ok? Aqui também a gente tem uma coisa bem bacana, né? O pessoal resolveu se abrigar aí, não tinha uma árvore. O pessoal resolveu de pegar uma sombrinha embaixo da máquina, né? Então eles estão contando com quem aqui? Estão contando com o equipamento. Simplesmente estão contando que a máquina jamais vai quebrar, jamais vai estragar uma peça, né? Que não vai estourar uma mangueira. Tá? Estourou uma mangueira hidráulica ali, né? A gente vai ter carne moída, né? De peão. Então, são coisas que parece uma coisa inocente, né? Mas se cair isso daí, se for o dia de sorte, e sempre tem, né? Aí a gente vê cenas lamentáveis, né? Ok? Então, sempre prestar atenção no que a gente vai estar executando, né? Como a gente vai estar fazendo. Aqui mais um exemplo, né? O rapaz lá subiu na escada, né? Botaram 100% vertical a escada ali. Aí tem 5 caras lá embaixo, que na verdade está segurando ali um só, né? 2 caras segurando, o resto tá ali só para fazer volume. E o nosso amigo tá lá fazendo o serviço dele. Tá? Pensando aí no profissional, tá querendo fazer um serviço mais rápido, acabar logo. Porém, às vezes esse serviço rápido e acabar logo, né, cai ali de cima, quebra uma perna, quebra um braço, né, fica paralítico. E aí, o servicinho de R$80, R$100, R$300, não sei, vai por água abaixo, né? Não dá nem para pagar uma diária do hospital, ok? Então, muito importante a gente ficar atento aí, tentar pensar em nós mesmos, né, em nossa família, quando a gente for executar qualquer trabalho. A consciência é bem importante para isso. Condições inseguras são as condições no ambiente onde existem riscos.
poderiam ser evitados utilizando proteções coletivas. Abaixo algumas condições inseguras. Então, condição insegura, né, é o que eu já diz ali, né, o ambiente que a gente está trabalhando pode se tornar inseguro. Um ambiente com, por exemplo, com muitas caixas empilhadas, um estoque muito grande, coisas mal organizadas, né, um local de trabalho, por exemplo, com corredores que não sejam identificados, entrada e saída de empilhadeira, por exemplo. Na bancada, um ambiente inseguro, fio para tudo quanto é lado, peça aqui, peça lá, componente jogado ali, falta de organização, tá? Improvisar ferramenta, isso é uma coisa que a gente bate em cima, a gente sempre acaba, né? Sempre acaba fazendo uma improvisação. Ah, vou improvisar isso, né? Vou improvisar aquilo. Máquina sem proteção, né? Um exemplo básico aí, uma lixadeira sem a proteção da lixadeira, né? Então, o pessoal tira aquela proteção. Então é uma condição insegura. E essa lista é bem maior, né? Instalação elétrica, né, inadequada, defeituosa. Até um plugzinho, né? Plugzinho defeituoso. Uma ponteira de multímetro defeituosa. Vai embora, né? Várias condições inseguras. Então o que a gente pode estar fazendo para evitar isso? Organização, manter nosso ambiente de trabalho sempre em boas condições, tá? E não fazer as coisas, né, empurrando, né, com a coxa, né? Sempre, eu sempre fiz assim, então tá beleza. Aqui tem um exemplo, né, de uma condição insegura, né? Tem a rede elétrica passando aqui. Percebo que já está acabando o prédio aí, né? O segundo andar já. E não entrar em contato lá com a empresa responsável, né? Para a empresa botar isolação nesses fios, né? Aí o cara está rebocando, né? Com uma régua de alumínio e não tem cinto. Está sem guarda-corpo. É um andaime, né? Então, acontece que para sair um acidente ali basta um descuido, né? Se o cara descuidar, caiu a régua, isso aí é muito perigoso, sabe, pessoal? Um exemplo aí que pode estar causando um grave acidente aqui em Jaraguá, na nossa cidade, a gente já teve vários, né? Vários acidentes aí com rede elétrica aí. Pessoal colocando poste, pessoal com uma máquina de bater estaca, né? Bem próximo à rede. Geralmente o cara não fica aí, não vive para contar, né? Então, muito cuidado aí. Aqui também, né? O cara não está contribuindo nada para a segurança dele. Então, o intuito aí de, não sei se é fazer rápido ou o que a pessoa pensa, né? Pode perder uma parte da perna e cortar uma artéria e balbal, né? Então, muito atento quando a gente for utilizar ferramentas, né? Muito atento aí para não estar usando de forma inadequada para a gente estar correndo algum risco, tá ok? E a famosa gambiarra também, né? A gente tem uma gambiarra full power, né? É full power o cara que fez isso aí. Então imagine só, né? Gambiarra nível master. 2 cortadores de unha, 2 aparadores de unha, né? Um plug ali que não era padrão e tá ali, né? Vai funcionar. Parte de fios, né? Isso aqui é bem comum aí em nossas casas, né? Então, o fio lá tá pra cá, o fio tá pra lá.
Pode ser uma condição insegura também. Tá, algum animalzinho pode ir lá causar algum acidente, né? Uma criança ou até mesmo a gente não mexer. Então, sempre manter bem organizado aí. Isso também no ambiente de trabalho, né? Dentro do nosso trabalho, na bancada, deixar sempre organizados os cabos. Cuidar com o estranhador, principalmente, para sempre botar ele no lugar certo, né? Para ele não ficar em cima de nenhum fio, não derreter o fio, não causar um curto-circuito. Então, sempre atento a isso. Aqui tem listado, né, 10 mandamentos do trabalho seguro. Então, a gente tentar evitar tudo aquilo, né? E não ser um número, só mais um número,